Eu cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, meus amigos e minhas amigas. Que Deus há de abençoar a cada um de vocês que forem ouvir a palavra do Senhor, porque é uma palavra digna, fiel e verdadeira, que pode transformar as nossas vidas, que pode nos fazer pessoas dignas de receber a graça do Senhor. Vamos ler ali no livro do profeta Jeremias, no capítulo 7, do versículo 21 até o versículo 28, que diz assim a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne. Vamos repetir esse versículo. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne. Porque nunca falei a vossos pais, no dia em que os tirei da terra do Egito, e nem lhe ordenei coisa alguma acerca de holocausto e sacrifícios. Mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvido à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. E andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vá bem. Mas não ouviram e nem inclinaram os seus ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para adiante. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias, madrugando e enviando-os, todo dia, madrugando e enviando-os, mas não me deram ouvido, e nem inclinaram os seus ouvidos, mas endureceram a sua cerviz e fizeram pior do que os seus pais. Dir-lhe-ás, pois, todas estas palavras, mas não te darão ouvido. Chamá-los-ás, mas não te responderão. E lhes dirá, esta é a nação que não deu ouvido à voz do Senhor seu Deus, e não aceitou a correção. Já pereceu a verdade e foi cortada da vossa boca. Meus amados, meus queridos ouvintes, meus irmãos, que têm o Senhor Jesus Cristo em seus corações, mas Deus já vinha de longe, desde lá da antiguidade, do passado, desde Noé, do tempo de Noé. Ele vinha alertando o seu povo, aquele povo que ele criou, aquele povo que ele formou, para que fosse um povo à sua imagem e à sua semelhança. E até nos dias de hoje nós vemos quantas coisas erradas, mas nós não podemos consertar tudo
no mesmo instante, porque eu não tenho força para isso e ninguém tem. Somente tem uma coisa que pode mudar a sua vida, a sua fé, a sua inovação na palavra do Senhor. É você andar na presença do Senhor todos os momentos, todos os dias de sua vida. Porque aqui diz, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne. Porque nunca falei a vossos pais no dia em que tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca do holocausto ou sacrifício. Deus nunca tinha ordenado que eles fizessem estas coisas, mas ali eles estavam andando nos seus próprios conselhos. Eles estavam andando nos seus próprios caminhos, fazendo o propósito dos seus corações e fazendo o propósito do seu coração malvado. E não andaram, e eles não andavam para a frente somente, e eles andaram para trás e não para a frente. Porque todas as vezes que nós desobedecemos algo que o Senhor tem, que o Senhor nos ordenou que nós fizéssemos, se nós não cumprirmos aquilo que Ele ordenou, nós estamos saindo da sua presença, nós estamos saindo, deixando a sua face, e nós tiramos Ele de nossa mente, nós não queremos, nós não estamos diante do Senhor. Porque a palavra de Deus diz que Deus odeia o pecado, mas Ele ama o pecador, porque o pecador é criatura sua. Ele criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, e o homem se tornou pecador. O homem saiu, abandonou a presença do Senhor para viver uma vida miserável, dessa que estamos vivendo nos dias de hoje. Vejam bem, durante esses 3 anos, o que aconteceu no mundo. Coisa horrível, coisa incrível. Parece que o mundo ia acabar naqueles dias. Mas Deus tem compaixão, Deus tem plano na vida de cada um de nós. Se nós não cumprirmos, se nós não buscarmos, se nós não aprovarmos a fazer esses planos, Deus não deixa-nos de lado. Mas quando Deus tem um plano na sua vida, você pode fazer o que quiser fazer. Deus nunca vai desistir. Mesmo que a sua vida pereça, que a sua vida termine, mas Ele não vai desistir. Porque aqui Ele diz aqui, que mas andaram nos seus próprio conselho, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás, e não para frente, e não para adiante. Meus amigos, meus amados irmãos, quando nós seguimos os nossos próprios conselhos, os nossos próprio propósito e andai em todo o caminho, e andaram para trás
e não para adiante. Porque quando nós praticamos esses atos, quando nós praticamos essas coisas, nós não estamos mais na presença de Deus. Nós não estamos mais cumprindo o mandamento do Senhor. Porque o mandamento do Senhor é amar o próximo como a ti mesmo. Porque quanta gente, quantas pessoas, quantos seres humanos não faz nada para ninguém. E eles têm condições de fazer, eles ainda humilham aquelas pessoas. Meus amados e queridos irmãos, porque a palavra de Deus, ela fala que Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou o mundo com todo o seu esforço, com toda a sua sabedoria, com todo o seu coração e seu estilo, para que todo aquele que cresce no seu Filho poderia herdar a vida eterna, poderia herdar a bênção do Senhor, poderia ser um ser que não tinha comunhão com o pecado, com o mundo. Mas nós, quando nós tropeçamos, nossos pensamentos fogem do alcance do Senhor. Porque nós murmuramos, fazemos coisas que nós devíamos de agradecer ao Senhor. Ó Deus, muito obrigado, porque eu ainda estou em pé. Mas nós abrimos a nossa boca somente para escarnecer a presença do Senhor. Porque nunca falei a vossos pais, no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocausto ou sacrifício. Deus não ordenou a eles para fazer isso. Que a única coisa que Deus disse foi: ajuntai os vossos sacrifícios, ajuntai os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios, e comei a carne. Não era para fazer aquele sacrifício para o Senhor, era para eles se alimentarem, porque o Senhor estava lhe ordenando. Mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvido à minha voz. Mas o homem, até nos dias de hoje, pelas tribulações, pelas consequências, pelas enfermidades, pela falta de alimento até, água, abrigo, o homem, ele não dá ouvido à voz do Senhor. Ele segue o seu próprio conselho. Ele segue o propósito do seu coração malvado. Ele não faz aquilo que Deus lhe ordena, que Deus manda. Porque Deus também, Ele não faz você de escravo. Ele te mostra o que você tem que fazer. Mas se você não fazer, Ele não vai te obrigar. Só que você vai ter consequência, porque aqui diz assim que não deu ouvido à voz do Senhor, seu Deus, e não aceitou a correção, mas já pereceu a verdade e
e foi cortada da sua boca. Porque quando nós não ouvimos, nós não damos ouvido à voz do Senhor e não aceitamos a correção do Senhor, a verdade que existia em nós já não existe mais. E aquelas palavras digna, fiel e justa já é tirada da nossa boca. A nossa palavra já não vale nada. A nossa palavra já pereceu. Nós já não temos mais autoridade sobre nada, nem sobre nós mesmos, porque o diabo ele já está com tudo, fazendo nós distanciarmos da presença de Deus. Mas quando nós ouvimos a voz do Senhor, o nosso Deus, mas quando nós aceitamos a correção que o Senhor nos ordenou, a nossa vida muda. O diabo já não tem mais autoridade sobre mim, sobre você, sobre ninguém. Então ele fica trabalhando, ele fica te atentando para ver se você se distorce da presença de Deus e cai nas garras dele. Porque isso tudo depende de nós mesmos, não depende de ninguém, de nada. Porque eu posso fazer tudo por você, jejuar por você, fazer orações dia e noite, nunca vai valer nada se você não prevalecer na presença de Deus, se você não prevalecer com a fé no Altíssimo, que só Ele pode tirar você desses maus caminhos e te levar para um lugar seguro, onde não há doença, onde não há morte, onde não há dúvida. Somente Deus pode fazer essas coisas, mas somente com a sua permissão. Porque se você não permitir que Deus faça algo para você, certamente Deus não vai fazer. Não adianta ninguém fazer nada por você que não vai adiantar. Somente você mesmo que pode fazer merecer as bênçãos do Senhor. Meus amigos e minhas amigas, aqui diz assim: mas não ouviram e nem inclinaram os seus ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos. Você pensa que aquele povo, o povo de Israel, era diferente de nós, de coração duro, de coração... Você pensa que eles eram diferentes de nós, que seus corações não eram coração duro? Eles também desviavam da presença do Senhor, mas Deus muitas vezes Ele faz algo para que nós resistamos o diabo, para que ele fuja de nós. Porque tem hora que ele endurece algo para que nós possamos resistir. Porque se nós resistirmos, o diabo não vai fazer nada, porque ele não tem poder para tirar a sua atitude. Ele só tem poder para te atentar, para poder te desviar. Mas para pegar na sua mão e te levar na marra, tirar você, ele não tem esse poder. O único poder que ele tem é de nos enfeitar e fazer que nós acredite nele. Mas o Deus Todo-Poderoso enviou seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, para que nós pudéssemos viver feliz, viver tranquilo.
somente adorando e louvando o nome do Salvador, aquele que se entregou, aquele que padeceu todo o castigo, porque aquele castigo que ele sofreu, ele padeceu. Aquele castigo estava sobre os seus ombros, estava sobre os meus ombros. E ele veio e tirou dos seus ombros e colocou nos ombros dele. E ali ele sofreu tudo aquilo por sua causa e por minha causa. Mas nós não reconhecemos, igual fala aqui, mas nós andamos nos nossos próprios conselhos e nos nossos próprios propósitos em nossos corações malvados. E não andamos para frente, mas somente para trás. É isso que dá se não andarmos na presença de Deus, porque Deus é o Criador de todas as coisas. Deus é o conselheiro. Deus é o Senhor de tudo o que existe aqui na face da terra. Deus é o Senhor. Porque não há outro Deus que possa fazer o que Ele faz. Você pode estar à beira da sepultura. Você pode estar desenganado da medicina. Mas, se você reconhecer que Deus é Deus, Ele estende as suas mãos e te tira daquele local escuro, daquele local sombrio, igual aquele homem que estava ali no tanque de Betesda há muitos anos, esperando para que quando aquela água agitasse, ele entrasse ali dentro e aquela água tinha o poder de curar aquela paralisia. Mas ele não tinha ninguém que pudesse fazer aquilo para ele. Porque todas as vezes que aconteciam que aquelas águas seriam agitadas, descia outro em sua frente e recebia a bênção, recebia o milagre, a cura. Mas ele ficou ali esperando, acreditando, crendo que um dia ele iria ser liberto daquela escravidão. Até que chegou o Senhor Jesus e perguntou para ele, o que o Senhor pudesse fazer para ele. Ele pegou e disse que não tinha ninguém para poder levar ele naquela água. Mas o Senhor disse que ele iria ser recompensado. E o Senhor disse para ele, levanta-te e toma a tua cama e vai. E ele, crendo naquela palavra, crendo na palavra daquele homem chamado Jesus, e ele levantou, tomou a sua cama e foi para a sua casa sorrindo, alegre, porque não tinha ninguém que levasse ele lá quando as águas seriam agitadas. Mas o Senhor passou ali e estendeu as mãos para ele. E ele estendeu também as suas mãos para o Senhor. E ali ele foi liberto.
todos aqueles males que fazia muitos anos que eles estavam ali naquele local. Oh, meu amigo e minha amiga, a palavra de Deus, ela nos ensina o que nós temos que fazer, mas nós seguimos os nossos próprios conselhos, os nossos próprios propósitos dos nossos corações malvados. Nós não seguimos corretamente aquilo que o Senhor nos ordenou, porque nós não damos ouvidos à palavra do Senhor e não inclinamos os nossos ouvidos, mas nós endurecemos a nossa cerviz e nós fazemos tudo errado. Quando nós seguimos este propósito, Deus fica triste com todos nós, mas Ele não desanima de você e Ele não desanima de mim. As suas mãos estão estendidas a todos os instantes. Se nós resolvermos voltar atrás, Ele nos acolhe, Ele nos acolhe em seus braços e nos faz tudo aquilo que Ele ordenou, tudo aquilo que Ele prometeu, Ele faz para cada um de nós, para que nós possamos viver na sua presença até o dia em que Ele vier buscar a sua igreja e nos levar para o paraíso que Ele prometeu. Porque o Senhor Jesus Cristo disse: eu vou preparar-vos lugar, porque onde eu estiver, estará-vos também. Meu amigo e minha amiga, preste atenção, firma estas palavras em sua mente, em seu coração. Que Deus possa te abençoar grandemente, em nome do Senhor Jesus Cristo, hoje e para todo sempre.